Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso 14. Atos 17. A partir do verso 10, todos encontraram? Atos 17, versículo 10 diz assim: Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar e agitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos fizeram Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Pai, te damos graças pela tua palavra, pedimos que nesse momento o teu Espírito fale ao nosso coração, que venhamos a receber a tua palavra com alegria, que ela encontre em nós espaço, guarida, para trazer frutos em cada um de nós. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, na próxima sexta-feira, conforme já anunciado, nós iremos celebrar mais um ano da Reforma Protestante. E um dos pilares da Reforma Protestante, todos os anos a gente faz questão de rememorar isso, é o sola Escritura, somente a Escritura. Esses pilares que a gente conhece, os 5 solas, os 5 somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus, eles foram sendo desenvolvidos ao longo não de décadas, mas de séculos. Essas ideias estavam presentes nos reformadores como Lutero, Calvino e tantos outros posteriormente, mas a ideia dos 5 solas foi desenvolvida muito tempo depois, embora, como eu disse, a ideia estava presente nos reformadores. E um deles é o sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura é a autoridade sobre a vida da igreja, sobre a vida do cristão. Ela é a autoridade final sobre a nossa vida. E curioso que mesmo esse compromisso demonstrado nesse princípio, muitos questionam que essa expressão não está na Bíblia, obviamente, como não está na Bíblia a expressão trindade. No entanto, a ideia está presente na Escritura, e esse texto é um dos que reforça o chamado que o cristão tem para ter compromisso com a palavra de Deus, zelo com a palavra de Deus. Submeter-se à palavra de Deus, olhando ela como autoridade final sobre a nossa vida. E nesse texto a gente percebe esse princípio aqui sendo observado, sendo registrado por Lucas. Ele faz questão de registrar essa característica da igreja dos bereanos. E o texto começa falando que Paulo, como de costume, vai para a sinagoga. Paulo tinha o costume, de maneira estratégica, começar os trabalhos missionários nas cidades onde ele ia. Depois você pode pesquisar isso no livro de Atos. Ele começa na sinagoga, entre aqueles que já têm a palavra, já conhecem a palavra, mais fácil trabalhar a partir daqueles que têm uma ideia, e a partir disso ele vai desenvolvendo o trabalho. Em muitos lugares os judeus se recusam, rejeitam, e muitos gentios escutam a palavra. Em alguns lugares como aqui, judeus ouvem a palavra, absorvem, acolhem a palavra. Mas Paulo ele tem essa estratégia, ele tem esse costume. A gente pode dizer que ele tem essa tradição. E pensando nessa implicação de costumes, obviamente a igreja é marcada por costumes, por tradições. Não existe ser humano que não tenha costumes na sua caminhada, que não adote um tipo de tradição na caminhada.
E na caminhada da história da igreja existem bons costumes e maus costumes, boas tradições e tradições que não são tão boas ou que são ruins. E logo nesse primeiro versículo, aqui o versículo 10, por que não pensarmos numa implicação que diz respeito a costumes e tradições, que inclusive podem trazer um esclarecimento para muitos reformados que não entendem completamente a ideia do sola escritura. Muitas vezes a gente pensa que somente escritura significa rejeição à tradição da igreja, mas não foi isso o que nos ensinaram os reformadores. Sola escritura não descarta a tradição da igreja. Isso é uma primeira coisa que a gente tinha que ter em mente, carregar no coração. Primeiro porque Lutero, Calvino e tantos outros eram agostinianos. É bom ter isso em mente para a gente não cair no erro de achar que a igreja de Cristo Jesus nasceu em 1500, nasceu em 1519, não. 1517, aliás, a igreja não nasceu naquele período. Atrás de Lutero nós temos 1500 anos de igreja. E o próprio Lutero é influenciado por homens que fizeram parte dessa igreja, especialmente Agostinho de Hipona, que influencia João Calvino, e todos os outros vão lendo as escrituras, mas também lendo essa tradição, conhecendo a teologia da igreja. É importante conhecer a teologia da igreja, inclusive dos primeiros concílios, que é aquilo que toda a cristandade acolhe. Na nossa comunidade de fé, a gente adota o credo apostólico como base para o discipulado. Por quê? Porque o credo apostólico contém as verdades essenciais do cristianismo. O sujeito que diz, eu não acredito no credo apostólico, ele não pode ser considerado cristão. Ele não acredita em Cristo Jesus, na encarnação de Cristo, na Santíssima Trindade. Então o sujeito que não consegue, que não concorda com isso, ele não pode ser considerado cristão. Lutero, Calvino, eles bebiam na tradição. O que eles rejeitaram? Aquilo que era incompatível com a Escritura Sagrada. Obviamente tinha muita coisa que a igreja propagou que não encontrava respaldo na Escritura Sagrada, e isso foi descartado por Lutero, por Calvino e por tantos outros ao longo da caminhada cristã. Mas aquilo que é bom eles preservaram. Aquilo que é bom eles passaram adiante e serviu inclusive de lucidez para esses homens. O questionamento em relação à equivalência da tradição e a escritura foi o que eles fizeram. No contexto de Lutero estava em pé de igualdade o magistério da igreja, a tradição e a escritura. O que Lutero vai questionar, e também os outros reformadores, é exatamente essa igualdade. Daí que vem somente a escritura. A escritura não está em pé de igualdade com o magistério da igreja. Ela não está em pé de igualdade com a tradição da igreja, ela está acima disso. Ela é a palavra final. Nós olhamos a tradição à luz da Escritura. A minha interpretação da Escritura ela tem que ser colocada, contrastada com a Escritura. Então o que eles questionaram é exatamente essa equivalência. É colocar na mesma hierarquia. Ele fala, não, somente a Escritura. Ele inclusive, Lutero vai questionar até a confiança excessiva que a igreja tinha na razão humana. Ele questiona o período escolástico, aquela fé demasiada na racionalidade humana, toda aquela lógica dedutiva que eles pegaram dos gregos. Aí Lutero vai falar da teologia da cruz em oposição à teologia da glória. Para de confiar na razão humana, porque a razão humana também foi afetada pelo pecado. A razão humana ela precisa se humilhar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Mesmo naquilo que a gente consegue compreender informação bíblica, todavia, ela aponta para verdades que transcendem a nossa razão. O chamado é para confiar na palavra de Deus. É o exemplo que eu já falei aqui. Jesus disse ao mestre-sala, leva a água lá. Aliás, aos garçons, leva a água para o mestre-sala. Do ponto de vista da lógica humana, não faz sentido. O sujeito está esperando vinho. Jesus mandou levar água. Agora, isso anulou a razão deles? Não, dá para entender o mandamento do mestre. Contudo, eu preciso ter fé naquela palavra, porque aí milagre transcende a minha razão. Eles obedeceram a palavra de Jesus
e no processo, aquela água se transformou em vinho. A mesma coisa de Pedro. Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus falou, venha. E aí Pedro coloca o pé na água. Do ponto de vista da lógica, não faz sentido colocar o pé na água e querer andar. Mas ele tinha uma palavra falando para ele, e aquela palavra se tornou o pavimento, o alicerce para que Pedro andasse, mesmo que aquilo transcendesse a sua razão, a sua racionalidade. Então o problema é esse pé de igualdade entre escritura e tradição, escritura e magistério. Foi isso que eles questionaram naquele contexto. Agora, um ponto a gente levar em consideração é entendermos, como eu disse há pouco, que não existe ser humano que não beba de uma tradição. Fique sabendo que você partilha de uma tradição, consciente ou não. É muito comum entre os reformados a gente dizer para o sujeito, vá para a Bíblia. Né? Antigamente, procura uma igreja perto da sua casa, agora procura uma igreja perto da sua Bíblia. Eu costumo dizer aqui que não adianta nem falar vá para a Bíblia, eu preciso falar também como ir para a Bíblia da melhor maneira, da maneira apropriada. Porque quando eu vou para a Escritura, eu levo comigo uma série de pressupostos, de crenças, e essas crenças moldam a minha leitura da própria Bíblia. Não existe ser humano que vá para a Bíblia que não vá carregado de pressupostos, de um conjunto de crenças que vai influenciando a sua leitura da Bíblia. Isso é o nosso óculos. Então tem muita gente que rejeita às vezes a tradição, é comum nesses movimentos, eu sou contra a igreja e tal, igreja na minha casa, não quero saber de igreja institucional, e o sujeito rejeita toda a tradição da igreja cristã, mas ele não percebe que ele está indo para a Bíblia com pressupostos dessa geração. Ele está partilhando da tradição pós-moderna, relativista. Mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de pensadores como Michel Foucault, Jacques Derrida, todos esses sujeitos que lá no início do século XX fizeram um esforço absurdo para tirar a ideia de realidade objetiva, dá para entender o texto que eu leio, para colocar ênfase muito mais no leitor do que no que o autor quis dizer, na intenção do texto. Talvez você nunca tenha ouvido falar, nunca leu esses caras, mas fique sabendo que os pressupostos estão aí ventilados pela mídia, pelos jornais, pelos filmes, pelos desenhos, por aquilo que a gente lê, eles estão aí. Francis Schaeffer dizia que nós pegamos pressupostos como quem pega sarampo, você nem percebe. Você ouviu lá na sua casa, você ouviu daqui a pouco você pega o pressuposto. Então, como não tem jeito de ir para a Bíblia sem pressuposto, vá com os pressupostos certos. Quais pressupostos, por exemplo? Um que eu acabei de dizer, o credo apostólico. Eu vou para a Bíblia porque o credo apostólico são verdades retiradas da palavra de Deus, essenciais. Então você vai para a Bíblia crendo que o autor da vida é Deus Pai. E se eu olho para a vida crendo que Deus é o autor dela, eu olho para a vida crendo que nela tem propósito. Que cada área da vida possui uma função que o próprio Deus estabeleceu. Eu olho para a vida crendo que existe um certo e errado, um valor moral que Deus estabeleceu, a ponto do sujeito que nunca ouviu falar do Evangelho, sabe lá na sua consciência que existe uma lei de certo e errado. Por isso que Paulo diz em Romanos 2 que eles são indesculpáveis porque Deus imprimiu essa lei no seu coração. Então existe certo e errado, não existe relativismo. E o próprio texto, o autor quer comunicar algo para mim, eu tenho que ir para a Bíblia crendo que é possível entender o que o autor quis dizer, por mais difícil que seja um texto ou outro. É possível entender. Deus falou para ser entendido. Se eu não for para a Bíblia desse jeito, vai ser complicado. Então, por pegar pressupostos relativistas, que muito crente, muita igreja fala assim, eu entendi o que Deus quis falar para mim. Aí o Douglas lê outro texto, o mesmo texto, e fala, não, mas Deus falou assim para mim. Aí eu entendo uma coisa que é diferente do Douglas, e a gente fala, amém, vamos para casa. Que bênção, Deus falou hoje. Como é que Deus pode falar duas coisas diferentes no mesmo texto? Que são opostas, no caso. Ele entende um negócio que é completamente oposto ao que eu entendo, e a gente fala, Deus falou.
A Bíblia tem uma interpretação. O que ela tem são várias aplicações para a nossa vida. A gente pode aplicar na nossa vida de maneiras diferentes, mas a interpretação só pode ser uma. É o que o autor quis dizer. Você imagina eu entregar um papel para o meu filho e falar, ó, vai lá comprar pão, não sei o que, no mercado, ele volta com um videogame, dou o cartão para ele. Pai, o texto é relativo, eu entendo o que eu quiser. Nessa hora ninguém é relativista. Lê a bula do remédio, né? E você crê naquilo lá, né, que está sendo dito sobre o remédio. Então assim, você vai para o texto crendo que ele é objetivo, dá para compreender. Então assim, o ponto é, qual tradição que a gente usa para ler a Bíblia? Está cheio de gente no nosso contexto que está indo para a Bíblia, como eu costumo dizer, lendo na companhia do Karl Marx, lendo na companhia do Foucault, lendo na companhia de tantos homens, Sartre. É muito melhor você ler a Bíblia na companhia de Calvino, na companhia de Agostinho, na companhia de Lutero, na companhia de homens que levaram a sério a palavra de Deus. No nosso contexto, Kevin Van Hauser, tantos outros. É melhor você ir para a Bíblia ao lado de homens que levam a sério a palavra de Deus. Não perfeitos, mas que levam a sério, que procuram entender o sentido que o autor quis dizer. Essa é a ideia. Quando eu falei do credo é porque ele é um filtro. Você vai crendo que existe a Trindade, que tem propósito na vida, que Jesus é a encarnação de Deus. Você vai para a Bíblia crendo que ela é inspirada. Toda ela é inspirada. Não tem parte que não é, parte que é. Toda ela é inspirada. E útil para a minha correção, para o meu crescimento. Eu já compartilhei com os irmãos uma conversa que eu tive com um amigo há muitos anos atrás, décadas atrás, e a gente discutindo o papel da polícia na sociedade. E na ideia dele, ele falou assim, o cristão que for policial, caso ele, numa intervenção, ele mate um criminoso, ele pode até fazer, mas é pecado. Aí eu falei para ele, mas por que pecado? Se a função dele é essa, inclusive dada pela Bíblia. Porque Romanos capítulo 13, Paulo diz que o Estado é a espada. Naquela época a espada fazia o quê? Fazia carinho? Não. Era para punir o malfeitor, para que não tivesse crimes. Aí ele falou assim para mim, não, mas isso aí quem fala é Paulo, não é Jesus. Eu falei, se eu for para a Bíblia desse jeito é complicado, porque eu vou começar a selecionar o que eu gosto e tirar o que eu não gosto. Quando eu ver um texto que eu não gosto, eu falo, não, esse aí não é inspirado não, vou ficar com esse aqui que eu gosto. Eu não posso ir para a Bíblia. Quem vai e pega o que gosta e tira o que não gosta, não acredita na Bíblia, acredita em si mesmo, já dizia Agostinho de Hipona. Então, só para a gente entender, a pergunta é qual tradição? Qual tradição que você está usando para ler a Bíblia? Sabe quem é mais velho aí na igreja já ouviu assim, pensa fora da caixa? Não tem como pensar fora da caixa. Tem como pensar fora de uma caixa. Você vai cair em outra. Você descarta a caixa da tradição cristã, reformada, qual seja, você vai cair numa caixa secularista. Não tem como. Esse papo ao pensamento crítico, aqui, não existe totalmente isso. Ninguém é neutro, a gente carrega pressupostos. Então, só para esclarecer, o Sola Escritura não descarta a tradição. A gente precisa de boa tradição. Paulo fala, inclusive, preserve as boas tradições. Segundo, o Sola Escritura, esse compromisso com a Escritura, esse zelo, tem que ser marcado também por uma disposição de aprendizado. Não pode ser só um clichê, Sola Escritura, para vender camisa, colocar no outdoor, não é clichê. Não pode ser só uma bandeira de marketing reformada. Se eu digo somente a Escritura, eu tenho que ter essa prontidão dos bereanos, essa disposição que o texto diz. Olha comigo o verso 11. Ora, esses foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra. A palavra aqui aponta para paixão, para uma disposição. A mesma expressão no grego aqui é a que aparece quando Paulo fala para os irmãos de Coríntios, na segunda carta, vocês tinham uma prontidão em ofertar e abençoar os necessitados de Jerusalém. Conclua essa obra que vocês mesmos tiveram a disposição de começar. Esse entusiasmo, essa paixão,
por receber a palavra de Deus. Lucas está dizendo, os bereanos eles já foram com disposição, famintos, sedentos, com entusiasmo de ouvir a palavra. É aquela atitude de Maria, quando ela se coloca aos pés de Jesus, numa atitude de talmide, de discípulo. Enquanto Marta lá está atarefada com as coisas da casa, Jesus diz o que para Marta quando ela fala, Senhor, fala para minha irmã me ajudar aí. E Jesus fala assim, ela escolheu a boa parte, não vai ser tirado dela. Ela está numa posição de aprendizado, de aprendiz, de talmide, de discípulo. Ela está bebendo cada palavra de Jesus, querendo, está entusiasmada com aquela palavra. Prontidão. Como falta muitas vezes essa disposição em aprender. Ainda mais na nossa era de mídia social, todo mundo tem a síndrome do sabe tudo. Disposição em aprender a palavra, em escutar a palavra. Gente, eu me lembro quando eu era moleque, quando eu reunia lá na casa do pastor, a gente queria tratar os assuntos que não falava às vezes. Pastor, que fala aí sobre isso? Ficava às vezes até 3 da manhã na casa dele, discutindo assuntos polêmicos, complexos da Bíblia. Queria aprender. Às vezes aprendia meio errado. Rodrigo também. Queria aprender, mas tinha sede de aprender. Muitas dúvidas eu nunca sanei direto na igreja, porque eu não tinha resposta. Fui procurar por conta. Até para poder passar também para um dia, né? Talvez ter a mesma dúvida, mas a nossa geração parece que não tem essa... Nem todos, obviamente, mas muita gente parece que não tem essa disposição, essa sede em aprender. Às vezes o cara quer dar opinião, nunca nem leu o texto, não conhece nada, mas quer dar opinião. Eu acho que... Não, a gente não anda pelo que acha, a gente anda pelo que está escrito. Não é o que eu acho. Eu me lembro de um testemunho do Ronaldo Lindório, que pregou na África, na tribo dos Concombas. Ele demorou 6 meses para encontrar essa tribo, e aí ele ficou 9 anos lá com a esposa dele, Rossana. Ele é um irmão da presbiteriana. E lá ele deixou 23 igrejas plantadas. Um trabalho maravilhoso. Ele aprendeu o dialeto dos Concombas, e aí ele escreveu, desenvolveu uma escrita, porque não tinha. Olha o nível desse cara. Ele aprendeu o dialeto e desenvolveu a escrita, ensinou, alfabetizou os caras para poder traduzir o Novo Testamento. E aí ele deixa, e quando eles vão entregar as Bíblias lá, tinha muitos irmãos, tinha igreja, tinha quase 1000 Concombas. Eles então entregam, ele fala que o primeiro a receber a Bíblia na língua concomba foi um ancião da aldeia, um presbítero. E quando eles entregam a Bíblia para ele, ele sai assim segurando com todo cuidado e os outros anciãos segurando assim para não deixar cair, que se cair a gente pega, tamanho zelo. Aí a esposa do Ronaldo falou assim, olha só, ele recebe a Bíblia como alguém recebe uma pedra de ouro. Algo de um valor grandioso. E aí na ocasião o Ronaldo fala que diferença no Brasil, onde existem várias versões, onde tem Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia... né? Tem um mercado também nesse negócio, mas tem tanto acesso e não dá esse valor que os concombas estavam dando para a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus, essa disposição que Lucas está ressaltando aqui. Eles receberam a palavra com disposição. 3, o sola escritura também envolve transpiração. Além de disposição, verso 11, ele vai dizer, eles eram mais nobres do que os irmãos. Receberam a palavra e examinaram cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Houve uma pesquisa, houve um exame do que Paulo estava dizendo. Ele está pregando para judeus aqui. A maior parte, tinha outros, mas o pessoal foi examinar se aquilo que Paulo estava dizendo realmente batia, constava. Uma atitude que em muitos lugares hoje, muitas igrejas, seria visto como rebeldia, ao invés de nobreza. É impressionante que hoje em dia tem muita igreja que chama de rebeldia o que o Novo Testamento chama de nobreza. Lucas está dizendo, eles eram nobres. Eles ouviram, mas eles foram pesquisar. Vamos fazer a nossa própria pesquisa.
Vamos analisar se isso está certo, vamos consultar. Então a palavra envolve exame, pesquisa, transpiração. Porque uma coisa é, obviamente, confiar na liderança que Deus colocou, nos pastores, né, o respeito. Mas outra diferente é o nosso dever como cristão de crescer no conhecimento da palavra de Deus, de amadurecer, até porque isso demonstra que nós amamos a Deus. Porque o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Ou seja, John Stott dizia, a preguiça intelectual é um pecado. Ela é pecado, pecaminosa. Então, não é que todo mundo é chamado para ser mestre, não, mas você confia no pastorado, você vai lá olhar a tradição, mas você tem que se esforçar para compreender a palavra também. Vê se o que está sendo dito aqui está batendo, confere, esse exame precisa, é necessário. Não porque isso vai envolver a gente ter pontos de vista diferentes, como eu falei, não é isso. É você crescer diante de Deus em conhecimento, graça, maturidade, assim como o próprio Cristo é uma referência para nós. Crescer em conhecimento, graça e estatura. A gente precisa crescer em todas as áreas, o conhecimento racional, as informações, a gente crescer diante de Deus em graça, em gratidão, e a gente crescer também em maturidade. Cristo é a nossa referência, então a gente precisa ter a nossa transpiração, preciso ler as Escrituras. Quem não se esforça em conhecer a palavra de Deus, mostra que não ama a Deus como pensa que ama. Jesus disse, amor envolve você conhecer, você se esforçar. Até porque o amor faz isso, né? O amor te leva a se envolver com as coisas. Por isso que é curioso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, eu oro para que o amor de vocês cresça em conhecimento. A gente pensa assim, não, eu conheço para amar, e parece que lá Paulo inverte e fala, ame para conhecer. Porque a Bíblia também descreve o ser humano como um ser de amores, como um ser desejante. Lembra que eu falei? A expressão lá é nefesh, o homem se tornou alma vivente. O homem se tornou fome, desejo de Deus. Nós somos seres que desejam. O problema é que o pecado deixou o nosso coração descalibrado. Por isso que domingo após domingo a gente vem tentar redirecionar o coração para Deus. Por quê? Porque a gente só se supre nele. Então, como nós somos seres que amam, a gente vai se esforçar e mostrar que realmente amamos a Deus. Mas o sola escritura, esse zelo, também é a afirmação de que o Evangelho produz fé genuína. Versículo aí que nós lemos. De sorte que creram, verso 12, muitos deles e também mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É a palavra anunciada, é o evangelho pregado. Então o zelo pela Escritura, somente a Escritura, é a afirmação de que o evangelho que produz fé no coração. Não foi a estratégia de Paulo, nem a nossa estratégia, não é o ambiente aconchegante, não é a música, a amizade que muda o coração, é o evangelho. Porque se tem igreja que está sendo lotada por conta de música, por conta de ambiente, por conta de amizade, quando essas coisas acabarem, as pessoas vão embora. O que muda é o evangelho pregado, é a palavra anunciada. E Paulo e Silas estão anunciando o evangelho, e o texto diz, muitos creram. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o anúncio dessa palavra. Por isso que o compromisso tem que ser com ela. Anunciar essa palavra sempre. Não crer nas nossas estratégias. Pode ter estratégia, Paulo tinha as dele, Jesus. Mas não é isso que faz a diferença, é a palavra anunciada. O nosso papel é lançar essa semente, não é nem converter o outro. Eu nem sei quem Deus vai chamar, quem Deus escolheu, quem Ele vai eleger. A parábola do semeador, sai jogando, tem solo lá que o cara vai parecer alegre e daqui a pouco vai embora. Tem o outro que a hora que vier a aprovação ele abandona a fé. Ele é cristão só até a hora da luta, até a página 2. Eu falo, poxa, eu pensei que tudo ia dar certo agora.
que tudo ia dar bem, eu ia ficar rico, e tudo não ia ter mais doença, ia tudo dar certo. Aí ele vê que a vida cristã é marcada por sofrimento, por provação. Ele fala, não, isso eu não quero não. Vai embora. É aquela semente que foi jogada em terreno pedregoso. Tem um outro que vai bem no começo, parece que até a planta começa a crescer um pouco, aí diz que é sufocada pelos espinhos, pelas vaidades da vida. Aí ele abandona tudo para ir atrás das vaidades desse mundo. E o texto diz que tem um solo que é fértil, que dá fruto. Eu não sei que solo é fértil. Eu jogo a semente, eu prego o evangelho. E aquela palavra eu tenho que crer que é eficaz para produzir o cristão. Por isso que o nosso compromisso é com a palavra, é com a Bíblia. E por fim, meus irmãos, o solo é escritura. Escreva isso, deixa isso no seu coração. É sempre um entrave para a religiosidade legalista. O solo escritura vai ser sempre um entrave para gente de mentalidade legalista, para religiosidade vazia. Paulo já tinha tido um problema em Tessalônica, precisou sair à noite para Bereia. E agora os caras ficam sabendo que muita gente está crendo em Bereia e vão lá causar um alvoroço para tentar prejudicar o trabalho de Paulo. O compromisso com a Bíblia sempre vai trazer algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema, de dificuldade, de levante. Porque, como eu costumo falar, só existem duas religiões. Se a gente fosse pegar todas, a gente pode resumir em duas. Existe a religião das boas obras e existe o evangelho da graça. Todas as outras religiões que não se apoiam na Sagrada Escritura, pode perceber que elas pregam boas obras como meio de obter o favor de Deus. Desde Caim acontece isso. Caim apresenta diante de Deus aquilo que ele produziu com o esforço das suas mãos. Ele era agricultor. Você pode pensar que ele levou o seu suor, seu esforço para tentar ser aprovado por Deus. Enquanto Abel matou um cordeiro, um animal, como que pela fé dizendo, eu preciso de um substituto entre Deus e a minha vida. Eu preciso de que o sangue seja derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que Hebreus 11 fala, pela fé Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim, porque foi pela fé, foi crendo na provisão de Deus. E sempre foi assim, antes da cruz, depois da cruz. A diferença é que lá atrás eles olhavam para a cruz, crendo na provisão de Deus. Hoje a gente olha para trás, para nós é muito mais fácil, porque a história está contada. Mas sempre essa religião, pode ver o islâmico. Maomé lá, 610, tem a revelação, né? Diz que tem a revelação com Alá. E aí ele teve contato inclusive com judeus, com cristãos, ele era comerciante. Volta para a Arábia, era politeísta, e aí ele começa a pregar uma religião. Os ensinos dele se tornam ao Corão. E qual que é a ideia dos caras? Tem a ver com boas obras. Espiritismo, boas obras. Você pode procurar qualquer uma, às vezes dentro da igreja evangélica, está cheio de gente pregando boas obras, traz aí o seu money para ser aceito por Deus, para receber não sei o quê. Tem nada a ver com o evangelho isso, catolicismo. O evangelho não fala faça para ser aprovado, o evangelho fala foi feito um sacrifício. E se você crê, você vai ser justificado por Deus, você vai ser aceito. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso aí não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura, a palavra lá grega é poema, somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, eu não faço boa obra para ser aceito. Eu faço boas obras porque eu já fui aceito e a única maneira de viver em Cristo é essa agora. É um reaprendizado. Eu aprendi a ser gente com Adão. Agora eu estou aprendendo a ser gente com Jesus de Nazaré. E o jeito de viver é assim, boas obras.
Então nem a graça mediante a fé, nem a fé vem de nós, vem de Deus. Tudo que está antes da vírgula é dom de Deus. Essa fé especial salvífica é dom de Deus. Se Ele não ressuscitar, não tem como dizer Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus, diz Paulo aos Coríntios. É graça, é revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É graça. O Evangelho, por isso que é Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Que boa notícia é essa? Se esforce para ser salvo. Isso aí a gente ouve desde Caim. O Evangelho é pela graça que você é salvo. Deus já fez. Você precisa confiar nos méritos de Jesus. Porque se você ficar confiando nos seus, você está dentro d'água. É confiar em Jesus. É colocar confiança e a fé nos méritos de Jesus, na obediência de Jesus, é crer que eu já pequei, e se eu cair num ponto da lei, eu sou culpado de quebrar a lei inteira, ou seja, nós já estamos condenados sem Cristo Jesus, destinados para o inferno, condenados ao inferno, ao juízo. Mas se eu coloco a fé em Jesus e creio que Ele obedeceu todas as justas exigências de Deus, contempladas na lei, e eu coloco essa fé nele, eu estou unido a ele. O ensino é uma união mística acontece. Jesus fala assim: toma a minha obediência e me dá aqui o seu pecado, que eu vou pagar o preço por esse pecado. É por isso que a gente aceita. Essa é a mensagem, essa é a boa nova, que alegra os corações de quem escuta, de quem converte. Que notícia é essa? Que boa notícia é essa? Já foi feito o sacrifício. Hoje você tem acesso a Deus e pode chamá-lo de Pai, porque o sacrifício de Cristo foi feito. Aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então o sola escritura, ele vai ser um problema para quem defende legalismo. Quem defende legalismo, sempre vai ter problema com a graça de Deus. A graça de Deus, ela escandaliza os religiosos, ela choca os religiosos. Jesus contou certa feita uma parábola falando que o dono de uma vinha saiu pela manhã, chamou trabalhadores, no meio da manhã chamou outros, ao meio-dia chamou outros, foi chamando no meio da tarde, na última hora ele encontrou os caras, falou: esses caras vão adiando o dia inteiro, vem trabalhar na vinha. E aí na hora de pagar, ele começou pelos últimos e pagou o dinheiro de um dia, 1 denário. E os primeiros falaram: se receber 1 denário trabalhando 1 hora, a gente vai receber. E aí o dono dá 1 denário. Mas a gente ficou o dia inteiro suportando o calor, por que eles receberam igual? Aí o dono da vinha fala: quanto que eu combinei de pagar? Não era 1 denário? Então eu não fui injusto com você. Ou você está com inveja da minha bondade, que eu quero dar 1 denário para os caras? Porque eles precisam do denário para se alimentar suas famílias. Então a graça, ela causa esse choque. Por que esse sujeito vai ser salvo? Por que é assim? Porque é graça, é favor imerecido. E a gente precisa anunciar isso, mesmo que isso te coloque em maus lençóis, mesmo que isso traga dificuldades na sua caminhada, mesmo que isso venha trazer perseguição sobre nós, dificuldade enquanto ministério, o nosso chamado é ser fiel. Amém? Não é ter uma multidão. Nosso chamado não é deixar prédios, ostentações. O nosso chamado é ser fiel àquele que perseverar até o fim. Será salvo. É fidelidade, é caminhar nessa fé. Então, meus irmãos, somente Escritura não descarta a tradição. A gente precisa dela. Somente a Escritura tem que ser marcada por disposição, a disposição dos bereanos em aprender. Ela tem que envolver transpiração da sua parte, da minha parte. Entender a vontade de Deus. Eu preciso me esforçar em compreender. Por isso existem tantas disciplinas como a meditação, o estudo da palavra de Deus. Somente a Escritura é a afirmação de que o Evangelho produz fé genuína
que lembre que ela pode trazer sempre problemas para quem prega. Assim como Paulo enfrentou uma série de dificuldades, a gente é chamado também a sofrer pelo Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé e ter uma palavra de oração?